Olá, meus amores! Começando mais uma EBD, a EBD da classe Adoradores Kids. Bora? Vem conosco e vamos começar a nossa EBD? Você, que é o nosso aluno, que está aí conosco, presente nessa aula, nos assistindo, acompanhando, pegue a sua Bíblia, pegue a sua revista, nossa revista que nós estamos utilizando, que estamos estudando essa aqui, os Amigos de Jesus. Então pegue a sua revista, pegue a sua Bíblia, porque isso é muito importante para que a gente possa estar acompanhando tudo que vai acontecer na nossa EBD. E a tia fica muito feliz de vocês estarem aqui. Ó, meu coraçãozinho para vocês, ó, fica fazendo tum, 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 toda vez que eu sei que tem alguém aí conosco, um de vocês conosco estudando a palavra de Deus, separando esse tempinho para estudar a palavra de Deus. E você que é visitante, que está aí pela primeira vez, pela segunda, está aí no nosso canal, seja muito bem-vindo, pode estar vindo todas as vezes que você sentir desejo, tá? Nós estamos aqui com a nossa EBD todos os domingos às 16 horas. Então pode passar no nosso canal, pode estar juntinho conosco, que a sua presença aqui também nos traz muita alegria. Amém? Bora pegar a nossa Bíblia e vamos abrir a nossa Bíblia em João 15, versículo 13. João 15, versículo 13. Alguém já achou aí? Posso ler? Leia junto comigo, mesmo, leia em voz alta, fala esse versículo em voz alta com a tia, tá bom? Vamos falar juntinho. Diz assim: ninguém tem maior amor do que este, e de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vamos ler de novo? Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Será? E que alguém é esse que tem esse amor tão grande de dar a sua própria vida pelos seus amigos? Você sabe quem é? Olha, esse versículo é o versículo do nosso desafio dessa semana. Você tem que memorizá-lo, tá? Gravá-lo, de forma que você fale sem ver, sem ler, e que você possa, aonde você estiver, e a Bíblia não está perto, você saber. Lá em João 15, 13 diz que ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. E aí você falar, igual eu tô aqui, sem olhar na Bíblia, falar isso tranquilamente. Então esse é o seu desafio, de você gravar e conseguir falar sem olhar na Bíblia e memorizar aqui na mente e no coração. Bom, vamos passar para o nosso momento de louvor? Cante mesmo, exalte o nosso Deus, coloque toda a sua voz para fora para louvar o nosso Deus. Então vamos cantar com todo o nosso coração? Aleluia, aleluia, aleluia.
nosso coração se enche de alegria, né? Bom, a nossa história de hoje, a nossa lição de hoje, né, é a lição 7 e que fala o jovem que não quis ser amigo. O jovem que não quis ser amigo. Estranho, né? Alguém que não quer ser amigo de Jesus? Crianças, imagine que você tenha um dinheiro suficiente só para comprar um presente. Tem o seu melhor amigo que está fazendo aniversário, mas você só tem esse dinheiro e você gostaria de comprar algo para você. Será que você deixaria de comprar um presente para o seu amigo, de repente, né, de um presente de aniversário, ou até mesmo algo que ele estivesse precisando mais do que você? Você compraria para você ou compraria para ele? Pense nisso. Pense e responda para você mesmo o que você faria. E se você ganhasse muito dinheiro, teria coragem de dar todo ele a alguém que você nem conhece? Será? Você começou a ganhar dinheiro e tem muito dinheiro e aquela coisa toda, e tem alguém que esteja precisando desse dinheiro. Você teria coragem de dar todo o seu dinheiro para essa pessoa que você não conhece, mesmo sabendo que ela está precisando? 2 perguntas aí para você pensar. Agora, quem vai continuar dando essa lição e que vai contar uma história um pouco parecida com essas perguntas aí é a tia Solange. Continue ligadinho com ela, que ela vai trazer uma lição maravilhosa. Beleza? Bora, tia Solange? Bora para a lição? Oi, crianças, boa tarde, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu estou aqui mais uma vez para a gente dar continuidade ao estudo da nossa lição, né? Vocês estão acompanhando aí conosco, a nossa lição é essa aqui, né? Que a gente está estudando sobre os amigos de Jesus. E hoje a gente vai dar continuidade, então, ao nosso estudo, certo? Hoje nós vamos aprender um pouco sobre um jovem que ele não quis ser amigo de Jesus. Até agora a gente viu, né, várias pessoas que se aproximaram de Jesus querendo ser amigas de Jesus. E esse jovem que a nossa história vai falar hoje, ele não quis ser amigo de Jesus, né? E a gente vai entender o porquê que ele não quis ser amigo de Jesus. Mas antes disso, a gente vai estar orando, né? Vai estar agradecendo a Deus por esse momento e nos colocando diante de Deus para podermos então estar estudando a palavra dele, certo? Vamos então fechar os nossos olhos para falarmos com Deus. Senhor, muito obrigada, Pai, por mais essa oportunidade de estarmos diante da Tua palavra. Muito obrigada porque podemos aprender um pouco mais de Ti, aprender um pouco mais da Tua palavra, Pai. Que o Senhor continue conosco, nos abençoando, nos capacitando e que o Teu Santo Espírito possa estar agindo em nós para que nós recebamos do Senhor aquilo que é a Tua vontade para as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. A gente vai estar abrindo então a nossa Bíblia lá no livro de Mateus, no capítulo 19. Tá? A história de hoje, ela se encontra em Mateus 19 a partir do versículo 16. E conforme eu for contando a história para vocês, a gente vai acompanhando a leitura, certo? Então, o versículo 16 vai falar assim: E eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Então aquele jovem, ele se aproximou de Jesus com essa pergunta, né? Ele tinha um questionamento: o que ele poderia fazer de bom para alcançar a vida eterna? E aquele jovem tinha um detalhe na vida dele: ele era um jovem rico, né? Se vocês observarem o título aqui em negrito, está escrito assim: o jovem rico.
Então aquele jovem que se aproximou de Jesus com esse questionamento, ele possuía muitas riquezas, né? Eu trouxe aqui um baú, ó, que tá até com um cadeadinho aqui, né? Que é para guardar as riquezas, né? E talvez aquele jovem ele tivesse muito dinheiro, né? Muita coisa guardada, talvez ele tivesse moedas de ouro, né? Talvez ele tivesse muitas propriedades, né? A verdade é que nós sabemos que ele era um jovem rico, era um jovem que possuía muitos recursos materiais, né? Então ele se aproximou de Jesus com essa pergunta. E será o que Jesus respondeu para ele, né? Vamos ver lá então, no versículo 17, Jesus vai responder assim para ele. Respondeu-lhe Jesus: por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guardas os mandamentos. Então essa foi a resposta de Jesus para aquele jovem. Se você quer ter a vida eterna, né, você deve guardar os mandamentos. E aquele jovem então perguntou para Jesus: quais? Né? Ele queria saber quais os mandamentos que ele deveria guardar para poder então ter a vida eterna. E Jesus respondeu para ele: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E aí o jovem então virou para Jesus e falou assim: eu tenho guardado, tenho feito isso, tenho guardado todos esses mandamentos desde a minha infância, desde a minha mocidade. Era uma coisa bastante difícil, né, pessoal? Guardar todos esses mandamentos sem tropeçar em nenhum, né? Sem cometer nenhum errinho, né? Ter tudo ali na mente o tempo todo, todos aqueles mandamentos, toda aquela lista, né, que Jesus falou para ele. Ele teria que estar o tempo todo relembrando ali a cada coisa, a cada dia da sua vida, a cada coisa que ele fosse fazer, ele teria que estar trazendo à sua mente aqueles mandamentos para ele então não tropeçar, não cometer nenhum erro. Será que isso é possível? Será que isso é possível? Será que a gente consegue guardar todos os mandamentos que estão na palavra de Deus sem tropeçar em nenhum, sem cometer nenhum errinho, por menor que seja, nem um errinho pequenininho? Aquele jovem, ele achava que era possível, né? Ele achava que ele estava fazendo isso, que ele estava conseguindo guardar todos os mandamentos sem nenhum problema, né? E aí então aconteceu uma coisa interessante, porque Jesus ele sabia que aquele jovem era rico, ele sabia que aquele jovem ele possuía bens materiais, né? Mais do que isso, Jesus conhecia o coração daquele jovem, Jesus sabia o que estava no coração dele, e Jesus sabia também qual que era a verdadeira intenção dele quando ele fez aquela pergunta, né? E aquele jovem, na verdade, ele estava colocando o coração, né? Não sei se está dando para vocês verem aí, minha tela é pequena. Mas aquele jovem, ele estava colocando o coração naquilo que ele possuía, né? Ele achava que os bens materiais eram muito importantes. E Jesus, já sabendo disso, já conhecendo, né, o coração dele, Jesus então falou uma coisa muito interessante para ele. Jesus virou para ele e falou assim, lá no versículo 21, está escrito assim: disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e tereis um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Aí Jesus então falou para ele: olha, está faltando então só uma coisa. Já que você observa a lei, né, já que você cumpre os mandamentos, obedece, faz tudo direitinho, então só está faltando isso para você. Vender tudo o que você possui, dar aos pobres e vir e me seguir. E aquele jovem, então, eu acredito que naquele momento, ele deve ter se lembrado das suas riquezas, né? Ele deve ter se lembrado de tudo que ele possuía, de tudo que ele tinha, né?
e que Jesus tinha falado para ele então vender e dar para os pobres. E vocês imaginam qual foi a reação daquele rapaz, né? Tá lá no versículo 22, diz assim a palavra de Deus. Tendo, porém, o jovem ouvido essa palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades, né? Então, a hora que Jesus falou para ele que ele precisava vender tudo e dar aos pobres para depois seguir a Jesus, ele ficou triste, né? Porque ele era dono de muitas propriedades, de muitas riquezas, e ele estava com o seu coração apegado a essas riquezas, né? Ele não queria se desfazer de nada, né? Ele estava ali colocando a sua confiança, colocando a sua fé nas riquezas, né? E aí, então, logo depois que aquele jovem se retirou, né, ele ficou triste com a resposta de Jesus, deu as costas e se retirou. Ele não quis abrir mão das riquezas para seguir Jesus. E logo depois que ele se retirou, então, Jesus foi falar com seus discípulos. Jesus, então, lá no versículo 25 do capítulo 19, os discípulos olharam para Jesus e disseram. Ouvindo isso, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? Os discípulos então questionaram a Jesus. Será que então todo mundo que tem bens, será que todo mundo que tem propriedades vai precisar vender tudo, se desfazer de tudo para seguir Jesus? Então assim vai ficar complicado, né? Jesus colocou ali um padrão muito alto para ser alcançado, né? E os discípulos então questionaram a Jesus em relação a isso. E Jesus então passou a ensinar os seus discípulos, falando para eles o seguinte: é muito difícil um rico entrar nos céus. Sabe por que Jesus falou isso? Porque muitas pessoas ricas, elas fazem como aquele jovem. Elas colocam o seu coração na riqueza. Elas acham que o dinheiro, que os bens podem comprar tudo e que elas não precisam de mais nada. Muitas vezes essas pessoas confiam mais nos bens e nas riquezas do que no poder de Deus, né? Na verdade, não é errado ter bens, né? Não é errado possuir riquezas. O errado é você achar que aquelas riquezas são maiores do que Deus, são melhores do que Deus e podem trazer para você uma coisa que elas não podem, né? Porque a gente está aprendendo que a salvação a gente só encontra em Jesus. Não existe riqueza, não existe dinheiro que possa comprar isso, né? E muitas vezes as pessoas que são ricas, que possuem muitos bens, como aquele jovem, elas se tornam avarentas, ou seja, elas se apegam àquilo e não querem abrir a mão nem para ajudar o próximo. Às vezes pessoas próximas precisando, né? E a pessoa não consegue se desprender nem de um pouquinho daquele recurso para ajudar alguém. O que faz com que aquela pessoa deixe de amar ao próximo e ame mais a riqueza, né? E aí então Jesus falou isso para os discípulos, que era bem difícil, muito difícil, um rico entrar nos céus, se ele tivesse com o seu coração apegado à riqueza, como aquele jovem estava, apegado aos bens materiais, né? E aí, lá no versículo 26, Jesus vai dizer assim: Jesus, fitando neles os olhos, disse-lhes: isso é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Quer dizer que se a pessoa entregar o seu coração para Deus, tudo se torna possível, né? Ela se desprender dos seus recursos materiais, deixar de colocar a sua confiança naquilo que é material, para poder guardar um tesouro lá no céu, valorizar o que é espiritual, né?
o que Jesus queria ensinar para os seus discípulos naquele dia era exatamente isso, que as riquezas, os bens, as coisas materiais, elas são passageiras, né? Elas vão ficar aqui na terra. Quando a gente se for morar com Deus, nós não poderemos levar as nossas riquezas, nós não poderemos levar os nossos bens, nós não poderemos levar aquilo que nós possuímos. Nós poderemos levar somente aquilo que está guardado no nosso coração, né? Que se nós tivermos entregado o nosso coração para Jesus, nós teremos a vida eterna com Ele, né? Então foi esse o princípio que Jesus quis ensinar aos seus discípulos, que o apego às riquezas não pode nos ajudar, né? As riquezas e os bens materiais, elas não podem garantir para nós a salvação. Só o que nos garante a salvação é entregar a nossa vida a Cristo em obediência a Deus. Certo, crianças? Espero que vocês tenham aprendido aí. Muito obrigada, tá? Por esse tempo de vocês aí comigo. Tá bom? Muito obrigada pela atenção de vocês. Espero que logo, logo a gente possa estar junto presencialmente. Tá bom? Um beijo para todo mundo. Fiquem com Deus. Amém. Obrigada, tia Solange, pela sua disposição, por essa lição maravilhosa. Você tem sido bênção para a nossa EBD, tem sido bênção para as nossas crianças. Que Deus continue te abençoando. Crianças, até domingo que vem. Nosso encontro é aqui no nosso canal. Não esqueçam de curtir o nosso vídeo e de compartilhar, porque só curtindo e só compartilhando esse vídeo pode alcançar outras crianças. Então seja um missionário. Você curtindo, compartilhando esse vídeo, você vai estar sendo um missionário, porque você vai estar levando esse vídeo com essa mensagem para outras crianças. Tá bom? Ó, beijo no coração e até domingo que vem. Meu melhor amigo é Jesus Cristo, pode crer. A sua palavra eu vou sempre obedecer, pois eu sei que Ele tem sempre o melhor pra mim. A vida com Jesus é sempre uma aventura, mesmo na tristeza, sua mão que me segura. E por isso vou me alegrar, você